Cadê? Cadê o... Aqui. Vamos qual primeiro? Do espaço? Vamos embora. Vamos ver. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando um tópico que foi bastante pedido por vocês, pelo menos desde que eu lancei o iceberg sobre o oceano, que no caso é o iceberg sobre o espaço. Aqui não falaremos necessariamente de mistérios envolvendo o espaço, mas sim de vários fatos sobre o cosmo que pelo menos eu julgo ser interessante. E novamente, esse vídeo não será baseado em um único iceberg, mas sim em alguns que eu encontrei pela internet, mas alguns tópicos que eu mesmo decidi acrescentar. E os links dos icebergs que foram usados nesse vídeo estarão aí embaixo na descrição. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o misterioso iceberg do espaço. Vamos ver, hein? Camada 1. Pra ser a superfície. Os mais de boa. Sinal WOW. Sinal WOW. Esse é o nome ok. dado a um sinal vindo do espaço captado pelo projeto SETI, sigla em português para Busca por Inteligência Extraterrestre, em 15 de agosto de 1977. O sinal de rádio foi captado através de um radiotelescópio conhecido como Big Ear, localizado na Universidade Estadual de Ohio, e ele foi identificado após alguns dias depois da sua captação pelo astrônomo Jerry Ehman, que ao identificar o sinal ficou tão espantado que ele circulou a série de números que o representava e escreveu a expressão WOW ao lado dessa série de números. Expressão essa que deu o nome ao sinal, que durou cerca de 72 segundos. E depois desse incidente, algo parecido nunca mais foi captado. Olha, mas não vai explicar o que significa? Ué? Hoje existe a hipótese que esse sinal teria vindo da constelação de Sagitário, e também ele é considerado o mais próximo de um contato extraterrestre que a humanidade já teve, apesar de não saber ao certo qual é a origem desse sinal e o seu significado, e se ele foi realmente gerado por alguma civilização extraterrestre, apesar de existir essa possibilidade. Tá, ó. Bom, como ele não explicou... Como ele não explicou, eu explico. O negócio do sinal WOW é que, tipo assim, você pode pensar, mas eles não recebem sinais o tempo todo nessas estações? Sim, recebem. Primeiro que esse sinal, ele foi muito maior do que normalmente esses sinais são, que duram, tipo assim, só poucos, assim, microsegundos. Esse durou por muito tempo, acho que foi quase um minuto, não foi? 30 segundos. O negócio, além de ser muito longo, o que deixa muito fácil dele ser identificado, o negócio é a frequência com que ele chegou. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tem a ver, se eu não me engano, com... Eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa a ver com o estado da... A quantidade de energia para você excitar um elétron num átomo de hidrogênio, 72 segundos. Tem a ver com um hidrogênio, tipo assim... A frequência do hidrogênio, alguma merda assim envolvendo um átomo de hidrogênio. Esse sinal, ele é muito específico, muito específico. Ele não passou, tipo assim, longe da característica específica do hidrogênio. Ele passou muito perto. E por que isso é importante? Porque o hidrogênio ele é o átomo mais simples que existe. Então seria uma forma de comunicação universal. Qualquer civilização minimamente avançada seria capaz de identificar um sinal desse, entendeu? Seria capaz de entender. Mas é triste, o cara não explicou, mano. O cara não explicou, só ficou parecendo jogado. O cara, que é um humano recebeu um sinal do nada e foi isso. Alpha Centauri. Alpha Centauri é o sistema solar mais próximo de nós, tendo uma das suas estrelas conhecida como Próxima Centauri, estando a cerca de 4 anos-luz do nosso sistema solar, sendo considerada uma anã vermelha. Se sabe que pelo menos um planeta orbita Próxima Centauri, sendo ele o planeta que foi nomeado como Próxima Centauri b, também considerado o exoplaneta mais próximo da Terra. E, curiosamente, os astrônomos consideram que
Próxima Centauri b está localizado na zona habitável de sua estrela. Ou seja, existe a possibilidade de Próxima Centauri b ser capaz de comportar vida, tendo um tamanho parecido com o da Terra, sendo um pouco maior, potencialmente sendo um planeta rochoso. E dado a proximidade com a sua estrela, um ano em Próxima Centauri b dura cerca de 11 dias terrestres. Agora calcula aí quantos anos você teria lá. Mas ainda não se sabe se esse planeta em 11 dias ela dá a volta na estrela. Possui uma atmosfera, por exemplo, nem mesmo se ele possui água. Afinal, o planeta foi descoberto bem recentemente, em 2016, tendo até um possível planeta próximo a ele, que foi nomeado como Próxima Centauri c, que ainda não se tem confirmação exata da sua existência. E você também pode visitar esse sistema em Starfield, se alguém ainda joga esse jogo. Tá. Kepler 442b. Tá. Falando de exoplanetas, um dos mais comentados é o Kepler 442b, já que ele é um dos planetas mais populares em que existe a possibilidade dele ser habitável. Kepler 442b é considerado uma superterra, já que ele tem mais que o dobro da massa do nosso planeta, e ele foi descoberto em 2015. Ele é potencialmente um planeta rochoso, assim como a Terra, e lá o ano dura cerca de 112 dias. Porém, Kepler 442b orbita uma estrela anã laranja ou uma estrela tipo K, chamada Kepler 442, que está a cerca de 1120 anos-luz da Terra, localizada na... Mano, nice. Nunca joguei Starfield. Também não, mano. A constelação de Lyra, um pouco mais... Eu tava ansioso antes dele lançar, porque era da Bethesda e parecia muito bom, mas depois que ele lançou, brochei. 120 anos-luz da Terra, localizada na constelação de Lyra, um pouco mais longe que Próxima Centauri, então esse é um pouco mais difícil de chegar. Mas existem outros planetas que também foram identificados pelo mesmo telescópio, o telescópio espacial Kepler, que também possivelmente podem suportar vida, como o Kepler 10c e o Kepler 186f. Só um negócio que é importante de falar, né, que esses planetas que potencialmente podem suportar vida, a chance é muito baixa. Porque pra eles entrar nessa categoria, tipo, ele tá na zona habitável da estrela dele e acabou. Ele já é potencialmente habitável, tá ligado? O que não significa muita coisa. Só que aí tem mais condições, tipo, o planeta ele tem que ser do tamanho ideal, ele tem que ter a composição ideal, ele tem que ter a atmosfera. A atmosfera tem que ser feita da composição ideal. Ele, sei lá, tem que rodar em torno da estrela numa velocidade ideal. Tem muitos fatores. Paradoxo de Fermi. Okay. O paradoxo de Fermi é o nome dado à contradição gerada pelo fato de, apesar de nunca termos entrado em contato com vida extraterrestre, matematicamente é bastante improvável que não exista vida fora da Terra. Assim... Matematicamente improvável depende, justamente porque o paradoxo de Fermi ele é baseado numa estimativa, né? Que é a equação de Drake também, se não me engano. É a equação de Drake, né? A gente não sabe se ela tá certa ou não. Ela é bem precisa. Se em 1% das estrelas suportar vida e 1% dos planetas, desses 1% das estrelas suportar vida, ainda teriam, tipo assim, milhões de planetas com vida, tá ligado? Bom, vamos voltar pro vídeo. Sendo que nós não temos nem sequer evidências concretas que civilizações extraterrestres existam. O nome do paradoxo é uma homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, que durante os anos 50 conversava com seus colegas sobre essa contradição. Dada o tamanho do universo, seria esperado que em algum momento uma civilização extraterrestre entrasse em contato com nós, mas por algum motivo isso ainda não aconteceu. E com base nesse paradoxo, surgiram milhares de respostas para ele. Umas mais consideradas... Um negócio importante de dizer também é que o paradoxo de Fermi não foi algo, tipo, formal criado, tá ligado? Fermi, ele só tava meio que jogando papo fora, sabe? Com os amigos dele. Só que quando se trata de cientista, de físico, assim, é outro nível, né? Vai conversando, tipo assim, sobre, se existe vida lá fora, não sei o que lá. E o Fermi só começou a falar, tipo, mano, por que não existe, assim? E foi, tipo, todo mundo conversando junto. E não foi, como eu falei, não é algo formal. Tipo, ele não fez um estudo científico provar que existe vida fora da Terra. Não. É só, tipo, um pensamento. Então tem várias formas de refutar o paradoxo de Fermi. Não vai refutar de verdade. A humanidade não devia caçar vida fora da Terra, não. O problema não é achar vida. O problema vai começar justamente quando responderem a gente.
ainda não aconteceu. E com base nesse paradoxo, surgiram milhares de respostas para ele. Umas mais consideradas do que as outras, é claro, mas ainda assim existem várias explicações, indo de explicações mais simples, como a que diz que o universo é grande demais, logo fazer grandes viagens cruzando o universo seja algo que nenhuma civilização desenvolveu ainda, ou a que diz que vida inteligente é extremamente rara no universo, sendo que a vida em si pode ser abundante, porém os planetas que abrigam vida inteligente são bem escassos e muito difíceis de encontrar, podendo até ser que a raça humana seja uma das primeiras civilizações complexas do universo. Mas também existem explicações. A gente tem que lembrar que, tipo assim, o universo ele é muito jovem, né? Ele só tem 13 bilhões de anos. 13,78. Porque se você for pegar contas de quanto tempo o universo duraria, assim, mais ou menos, no modelo atual, ele duraria, tipo assim, trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos. Um número, assim, tão grande, mas tão grande que simplesmente não cabe na nossa cabeça. Então, assim, só 13,78 bilhões de anos é como se a gente tivesse nos primeiros segundos de vida do universo. Ele é um bebezinho ainda. Então pode ser que a vida simplesmente não exista ainda. A gente é só os primeiros, entendeu? A gente tá no beta testing ainda do universo. Mais conspiratórias e complexas, como a clássica que diz que os aliens já fizeram contato conosco, porém os governos acobertam isso. Além... Cara, isso eu não duvido. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. Porque imagina se tem uma civilização que, tipo, conseguiu fazer uma nave de motor de dobra, ou se aproveitar dos buracos de minhoca pra conseguir ser feitos, mas, sei lá, de alguma forma, imagina que foi possível, os caras conseguiram fazer. Ou, sei lá, um buraco de minhoca natural, alguma coisa assim, e eles chegaram aqui, tá ligado? E aí eles chegaram aqui, tá ligado? Não pode simplesmente falar isso pra todo mundo, né? Eu acho. É possível, né? Provável? Não sei. De uma das hipóteses mais comentadas que tentam explicar o paradoxo, que foi chamada da hipótese do jardim zoológico, que é de certa forma até que bem assustadora. Ela diz... Eu conheço, essa é muito da hora. Que civilizações extraterrestres não só têm a capacidade de entrar em contato com a Terra, mas já sabem da nossa existência. Porém, eles escolhem não se revelar para nós para não perturbar ou impactar o nosso próprio avanço tecnológico. Ou seja, eles nos observam de longe, possivelmente esperando o momento em que a nossa tecnologia avance a um ponto em que eles acreditam que seja a hora de se revelarem. E se eu não me engano, isso foi exatamente o que aconteceu na lore de Star Trek, mas eu posso estar enganado. Isso inclusive pode ser considerado algo semelhante com uma prática usada na Terra para preservar comunidades isoladas presentes aqui, como é o caso de povos não contatados que habitam a Amazônia, por exemplo, onde é estritamente proibido de alguém de fora entrar em contato com eles. Mas é claro que existem várias outras... Mano, isso é muito louco. Porque a gente fica pensando, tipo assim, por que eles não entram em contato? Por que eles não entram em contato? Mano, você tentaria conversar com uma formiga? Parece absurdo, mas tipo, imagina um ser muito mais avançado que a gente e ver a gente aqui na Terra fazendo nossas coisinhas de humano. Tipo, pô, não vou perturbar os caras. Sei lá, eles nem vão saber do que eu tô falando, tá ligado? Algumas são bem mais filosóficas e eu não me considero a melhor pessoa para explicá-las. Mas de qualquer forma, vamos voltar a explorar novamente o paradoxo mais fundo no iceberg. Ó, camada 2, tá? Nebulosas. Ué? Não, esse não é o nome de uma personagem da Marvel, mas sim nuvens interestelares compostas principalmente de gás que podem se estender por centenas de anos-luz. Isso tá na camada 2? A camada 1, sinal WoW, paradoxo de Fermi. Camada 2, nebulosas. Ué? Que podem ser encontradas por todas as regiões da galáxia, inclusive em galáxias além da Via Láctea. E elas são consideradas regiões de formação de estrelas, já que nelas os gases e outros elementos se amontoam para posteriormente formar estrelas e até planetas. A nebulosa mais próxima da Terra é a nebulosa de Helix, que está localizada a mais ou menos 700 anos-luz de distância. E as nebulosas também são conhecidas pelas imagens que foram reconhecidas
recuperadas delas e dos nomes bem criativos que são dados a elas, como é o caso da nebulosa de Águia, localizada na constelação de Serpente, a 7.000 anos-luz de distância, que é conhecida por uma fotografia tirada no interior da nebulosa, que foi chamada de Os Pilares da Criação. Foto essa tirada pelo telescópio Hubble em 1995. Tem uma versão do James Webb também. Aqui, ó. Olha lá. Diferença, mano. Olha isso. Ih. Tô louco, mano. O Hubble guerreiro, hein? Tá há décadas aí trabalhando pra gente. E ele ainda tá trabalhando. Tá lá. Mas temos outros casos, como por exemplo a nebulosa Olho de Gato, localizada na constelação de Dragão a mais de 3.000 anos-luz da Terra. A nebulosa Cabeça de Bruxa, localizada na constelação de Eridanus a 900 anos-luz da Terra. E a clássica nebulosa Olho de Sauron, que ganhou esse nome em homenagem ao vilão de Senhor dos Anéis. Porém o seu nome oficial é M142. Ela está localizada na constelação de Sagitário a 10.000 anos-luz da Terra. E saindo um pouco de nebulosas, mas ainda falando de coisas com nomes não usuais, temos uma galáxia conhecida popularmente como a Galáxia Sombreiro, devido à sua forma que lembra aqueles chapéus mexicanos. Pelo fato dela ser uma outra galáxia, ela está bastante longe da Terra, estando a cerca de 28 milhões de anos-luz daqui. Aí eu falei, ó... Uma distância moderada, 28 milhões de anos-luz. E ainda temos uma outra galáxia com um nome diferente, a Galáxia do Girino, que tem esse nome graças a uma trilha de estrelas que desce da galáxia, que mede aproximadamente 280.000 anos-luz, que faz parecer que a galáxia tem... Olha isso, mano, olha isso! Olha isso, cara! Tá vendo essa trilha aqui, ó? Só essa trilha tem 280.000 anos-luz. Aproximadamente 280.000 anos-luz, que faz parecer que a galáxia tem uma espécie de rabo. Essa está a 420 milhões de anos-luz da Terra. A primeira fotografia do espaço... Ou seja, a gente nunca vai conhecer... Se existe algum tipo de vida na galáxia Sombreiro, a gente nunca vai conhecer ninguém de lá. Espaço. Essa imagem que vocês estão vendo é considerada a primeira fotografia do espaço, que foi tirada em 24 de outubro de 1946. Só que a primeira fotografia do espaço, nebulosa, galáxias, não era pra estar na camada 2. Através de um foguete não tripulado chamado V2 número 13, lançado pelo exército americano, voando até 105 km do solo. Mas não temos só essa foto, já que na verdade o foguete fez uma gravação em vídeo que foi recuperada, mostrando ele chegando até o espaço e revelando parte da curvatura da Terra. Essa gravação está presente em uma reportagem feita na época e está disponível hoje para ser vista. Uma fotografia completa da Terra só foi tirada alguns anos depois, em 11 de dezembro de 1966, pelo satélite ATS-1. E a primeira fotografia colorida da Terra foi tirada um ano depois, em agosto de 1967, pelo satélite Dodge. E algo interessante é que a primeira gravação da rotação completa do planeta aconteceu em 11 de dezembro de 1990, filmada pela nave não tripulada Galileu. E é essa gravação que vocês estão vendo de fundo. O vazio de Bootes. Esse é o nome dado à região mais vazia do universo conhecido. Isso é da hora. O vazio de Bootes consiste em uma região esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro, com apenas 60 galáxias dentro desse. Inclusive, esse negócio da hora de se falar é que o universo ele tem esses pontos que são basicamente vazios, tá ligado? Não tem quase nada. Não que eles são vazios, mas considerado a densidade de matéria no resto do universo, esses pontos eles não tem nada, porque tem muita pouca coisa, entendeu? E o mais louco disso tudo é que o planeta Terra está em um desses vazios. O planeta Terra tá em um desses vazios. Ele tá, tipo, jogado lá. A nossa vizinhança, assim, das galáxias, ela tá em um desses vazios. Uma poça de nada. Círculo, quando nessa região era esperado pelo menos 2.000 galáxias estivessem localizadas lá. O vazio foi descoberto em 1981 pelo astrônomo Robert Kirshner, e até hoje não se sabe ao certo porque essa região do espaço é tão vazia, podendo ter surgido a partir da fusão de diversos vazios menores. Inclusive, uma imagem bastante usada para se referir ao vazio de Bootes é essa que você está vendo, que não é uma fotografia da região, mas sim de uma nuvem molecular conhecida
conhecida como Barnard 68, mas que já foi considerada por muito tempo como um grande vazio no espaço. Essa nuvem molecular está a 500 anos-luz de distância da Terra, enquanto o vazio de Bootes Pô, tá pertinho, hein? 500 anos-luz. está a mais de 700 milhões de anos-luz daqui. E o seu nome vem da constelação onde o vazio está localizado, a constelação de Bootes. Eita. Ó. Boliche para iniciantes, versão 2024. Ao vivo, eleições em Júpiter. Cara. Boliche para iniciantes, versão 2024. Mas, imagem creepy, hein? A esfera de Dyson. A esfera de Dyson é o nome de uma mega estrutura hipotética pensada pelo físico inglês Freeman Dyson, como uma consequência lógica da busca por fontes de energia em uma civilização extremamente avançada. A esfera de Dyson seria uma grande estrutura que seria colocada em torno do Sol para absorver parte ou toda a sua energia, com o intuito de abastecer uma sociedade futurista com uma alta demanda de energia. Dyson desenvolveu a ideia da esfera se inspirando em uma história de ficção científica chamada Star Maker, escrita em 1937 pelo autor britânico Olaf Stapleton, que descreve uma sociedade alienígena que se utiliza dessa tecnologia. E Dyson também afirma que a sua esfera seria uma forma de encontrar vida extraterrestre no espaço, já que, segundo ele, provavelmente alguma civilização avançada já teria desenvolvido a esfera de Dyson, que teria sido construída ao redor da sua estrela. E a esfera de Dyson não foi a única mega estrutura proposta para ser construída no espaço. Existem outros exemplos, como o cérebro de Matryoshka, que é uma variação da esfera de Dyson, sendo um computador que se utilizaria da energia do Sol, projetado para fazer cálculos extremamente complexos e armazenar grandes quantidades de informações, além de rodar com jogos em 120 FPS, talvez. E também temos o conceito... mas não é só isso não. O cérebro de Matryoshka, ele tem esse nome, porque Matryoshka é o nome daquelas bonecas russas, tá ligado? Que fica uma dentro da outra. Ele tem esse nome porque numa esfera de Dyson, como é muita, mas muita energia vindo da estrela, parte dessa energia na esfera seria perdida em forma de calor. O que basicamente ia fazer a esfera virar uma segunda estrela. Então você construiria uma outra esfera ao redor da primeira para absorver a energia que foi perdida. Só que essa esfera também perderia energia. Então você construiria uma terceira, e você construiria uma quarta, e uma quinta, até você conseguir pegar toda a energia. Então você teria várias camadas, painéis solares ultra avançados para conseguir coletar toda a energia da estrela. Da esfera de Dyson, sendo um computador que se utilizaria da energia do Sol, projetado para fazer cálculos extremamente complexos e armazenar grandes quantidades de informações. Só um ponto muito importante nisso tudo é de pensar... Isso é algo que deixa mais improvável uma esfera de Dyson, ou um enxame, um cérebro de Matryoshka, enfim. Eu vou usar como placeholder a esfera de Dyson. Como você levaria a energia da esfera para onde você quer? Vai ser um caminho muito grande. Tipo, muito grande. Como que você vai tirar a energia de lá da estrela, da esfera, e vai transportar para outro lugar? Mano, ou você vai, sei lá, construir um cabo gigantesco, que não faz muito sentido, né? Porque você tem que lembrar da órbita, então o cabo vai ter que seguir a órbita da Terra. Ou, sei lá, você vai levar caminhões para transmitir energia, mas vai ter que ser uma quantidade imensa de caminhões que tem que ficar indo e voltando. Além de rodar uns jogos em 120 FPS, talvez. E também temos... Talvez ainda. Rodar em 120 FPS, talvez. Do disco de Alderson, que seria uma estrutura em formato de disco construída em torno do Sol, podendo ser um local para comportar vida. E dado ao seu tamanho, provavelmente trilhões de pessoas poderiam viver no disco. Agora, só tenta pensar provavelmente Olha, essas partes aqui são mais desérticas, que estão mais perto do Sol. Milhões de pessoas poderiam viver no disco. Agora só tenta pensar o quanto custaria e quantos recursos seriam necessários para de fato construir essas coisas. O pessoal faz estimativa que
Para construir uma esfera de Dyson seria necessário você minerar uma quantidade de material equivalente à massa de mercúrio, né? Que água gostosa. O nome dado a um exoplaneta que orbita a estrela que tem essa nomenclatura, que é considerado o exoplaneta que orbita a estrela que tem essa nomenclatura. Tem um ponto 5 no final da... O quê? Não. 6-7 na estrela não, mano. Que é considerado o exoplaneta conhecido mais distante da Terra, separado de nós por cerca de 27,7 mil anos-luz. Ele, assim como outros 2 planetas conhecidos nesse sistema, é considerado um gigante gasoso, bem parecido com Júpiter, sendo considerado um Júpiter quente, já que esse planeta em particular tem uma órbita bem pequena, ou seja, ele está bem perto do seu Sol. Os planetas desse sistema foram descobertos em 2006. Mas é claro que existem planetas muito mais distantes do que esse. O problema é que é muito difícil identificar planetas fora do sistema solar. E falando da estrela mais distante... É por isso que no NASA Space Apps, no hackathon da NASA, eu desenvolvi um sistema para identificar exoplanetas, né? Usando machine learning. Não aceitaram, né? Nós temos... Falaram que não era bom como produto, né? Até porque sociedade capitalista, né? Se você não conseguir vender para otário, não é plausível, né? Pra que ajudar a NASA, né? Vamos vender produtos. O astro que ficou conhecido como Earendel, tendo como seu nome oficial WHL0. Caraca, pô, que nome bonito, mano. Earendel. Earendel. Não é o nome do reino da Frozen? É bonito esse nome. Earendel, tendo como seu nome oficial WHL0137-LS. É dito que a luz dela que foi capturada foi girada no que se acredita ser os primeiros bilhões de anos. Calma, o que tem a ver essa? Identificar planetas fora do sistema solar. E falando da estrela mais distante, nós temos o astro que ficou conhecido como Earendel, tendo como seu nome oficial WHL0137-LS. É dito que a luz dela que foi capturada foi girada no que se acredita ser os primeiros bilhões de anos do universo, quando a Terra nem existia ainda. Se acredita que Earendel era uma estrela massiva classificada como uma estrela tipo B, 1 milhão de vezes mais luminosa do que o Sol. E a estrela está classificada como uma estrela tipo B, 1 milhão de vezes mais luminosa do que o Sol. E a estrela está localizada dentro de uma galáxia conhecida como Sunrise Arc, que está a incríveis 12,9 Essa foto é foda. Achei que você ia falar essa foto é IA. 9 bilhões de anos-luz da Terra. Para chegar até ela, teria que se viajar na velocidade da luz por basicamente a idade do universo. E ela foi apelidada a partir de um personagem dos escritos de Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, sendo um personagem que aparece no seu livro póstumo, Silmarillion. E ela foi inicialmente descoberta em 30 de março de 2022 pelo telescópio Hubble. Porém, a fotografia que temos dela foi tirada pelo James Webb. E ela é esse pequeno ponto vermelho nesse traço também vermelho que é quase imperceptível. Esse traço, inclusive, é a galáxia em que ela está localizada. Inclusive, a foto assim, ela tá toda distorcida por causa que a gravidade distorce a luz, né? Então fica tudo coisado. Assim. Inclusive, e mais antigos planetas e estrelas. Maiores e mais antigos? O que é oficialmente considerado o maior deles é o exoplaneta gasoso com a nomenclatura HATP67b, que está localizado a 1200 anos-luz da Terra e orbita a sua estrela tipo F, a HATP67. Há poucos milhões de quilômetros a sua estrela tipo F, a HAT a poucos milhões de quilômetros de distância, fazendo ele também ser considerado um Júpiter quente, tendo mais que o dobro do tamanho de Júpiter, tendo mais especificamente 2,85 vezes o diâmetro do maior planeta do sistema solar. Existem alguns outros candidatos ao maior planeta conhecido, porém não se sabe se eles são realmente planetas ou um tipo de objeto astronômico conhecido como anã marrom. Se for um... Isso aqui provavelmente não é uma foto de planeta, é uma anã marrom mesmo. É que, por exemplo, Júpiter, ele é um planeta, só que ele é um planeta diferente do que a gente conhece. Na verdade, ele é um projeto de estrela que não foi pra frente, né? Só que, tipo assim, ele não tem massa suficiente pra começar a fazer fusão nuclear. Então ele não brilha. Pra você ter ideia, né? Ó, a anã vermelha,
é um tipo de estrela que ela meio que também não foi pra frente, só que ela tá ali no quase, tá ligado? Ela passou mano, foi na trave. É aquele aluno que ele, mano, ele conseguiu dar um peidinho e passou de ano, entendeu? E conseguiu o diploma. Isso faz com que ela emita muita pouca luz, porque tem muita pouca massa. Então, a luz dela, por emitir muita pouca energia, fica distorcida pro vermelho. Diferente de estrelas muito mais massivas, que são muito mais quentes, e emitem luzes mais próximas do azul e do branco, entendeu? E aí tem as que são menores ainda, que são as anãs marrom. Não, é aquele cara que ele tipo assim, não só ele teve que dar um peidinho pra passar de ano, ele ainda teve que dar uma mamada sinistra, entendeu? Teve que usar técnica. Porque, mano, isso aqui, ele é tão pouca luz, mas tão pouca luz, que é tipo assim, o bagulho é quase um planeta. É quase um planeta, tá ligado? Só que ele faz um mínimo de fusão nuclear, então emite uma luz muito fraca. É um vermelho tão fraco, mas tão fraco, que parece marrom, de tão escuro que é. Que é algo que está entre um planeta gasoso e uma estrela. E no caso do exoplaneta mais velho, temos o astro com a nomenclatura PSR. Tá vendo a semelhança que ele tem com uma anã marrom? É porque ele é basicamente uma anã marrom, só que ele não conseguiu passar de ano, não foi o suficiente. B1620-26B. Uma legítima sopa de letrinhas. Localizada na constelação de Escorpião, a 12.400 anos-luz da Terra. E se acredita que ele tenha cerca de 12,7 bilhões de anos. Ele foi descoberto... Caraca, mano, 12,7 bilhões de anos. Ele tem quase a idade do universo. O universo tem 13,78. Em 1993, e parece que a sua órbita ao redor do seu Sol dura cerca de 100 anos. Cara, ele... Então, se a... Mano, calma. Ele nasceu, tipo, 1 bilhão de anos depois do universo ter se formado. Mano, se ele se formou em, sei lá, 500 milhões de anos, ele basicamente se formou no começo do universo. Ele é uma estrela. Ele é uma estrela. Só que, tipo, realmente não juntou massa o suficiente. Não juntou gás o suficiente. Anos terrestres. E agora falando das estrelas, a maior é uma estrela chamada WOHG64. Uma supergigante vermelha localizada na Grande Nuvem de Magalhães. Na constelação... Uma das estrelas, a maior... Uma das consideradas. Não é a maior. É uma estrela chamada WOHG64, uma supergigante vermelha localizada na Grande Nuvem de Magalhães, na constelação Dourado, a mais de 160 mil anos-luz daqui, tendo um raio de mais de 1.500 vezes maior do que o Sol. Que desgraça é essa? Mas é difícil falar qual é a maior estrela conhecida, já que, pelo menos eu, não encontrei nenhuma informação concreta sobre isso. É Instituição 218, pô. Oh! Como assim não encontrou a informação concreta? Você não pesquisou nas fontes confiáveis, então? Cadê o canal do Sacane aí como fonte confiável? A que eu acabei de falar parece que foi descoberta bem recentemente, então a gente não sabe muito sobre ela. Mas falando de outras que são candidatas à maior estrela que conhecemos, temos a que já foi considerada maior, a UY Scuti, além da Mano, a Instituição 218. Temos aqui... Mano, o Sol, pixel do lado da UY Scuti. Já foi considerada maior, a UY Scuti. Cara, mano, pensa... Mano, olha o tamanho desse bagulho. É gigantesco, mano. Olha isso, cara. Mano, nossa senhora. Nossa senhora. Gordão Foguete seria o Lucas o Magrão em estrelas. Muito foda, Magrão em estrelas. Além da Stephenson 218. Mas falando da estrela mais antiga, é uma estrela que está relativamente perto da Terra, estando a 200 anos-luz daqui e descoberta há bastante tempo até, em 1912, sendo ela a HD 140283, conhecida popularmente como a estrela Matusalém, justamente pela sua idade. Mano, essa estrela, é tipo assim, é difícil saber a idade de uma estrela, né? Mas nas estimativas, assim, ela pode ter de, sei lá, 10 bilhões de anos de idade até, sei lá, 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos. É mais do que a idade do universo, tá ligado? Isso é muito louco. É por isso que você vai encontrar em vários lugares assim, tipo, sei lá, a estrela de Matusalém, a estrela que é mais velha que o universo. Provavelmente ela não é. É porque só a margem de erro da estimativa conta até esse ponto. Aqui, segundo medições, ela foi formada entre 12 a 13 bilhões de anos atrás, praticamente junto com o surgimento do universo.
Então um pouquinho erradinho aí. A estimativa vai um pouco mais além também. Ó. O grande atrator. Oh, mas eu só tô achando meio paia que, tipo assim, já foi 20 minutos de vídeo e tá nos bagulho bem de boa ainda. Esse é o nome dado a uma localidade no universo onde, por algum motivo, diversas galáxias, incluindo a Via Láctea, estão indo em direção a ela. O grande atrator é considerado uma anomalia gravitacional, que foi descoberta na década de 70. As galáxias se aproximam dele em uma velocidade de 6.000 km por segundo, sendo que é dito que mesmo que essas galáxias estão indo em direção a essa anomalia, pelo menos a Via Láctea nunca vai chegar nem perto dele, já que o universo possivelmente vai ser destruído antes, graças à energia escura, que também é um grande mistério. A nossa galáxia levaria muitos bilhões de anos para chegar até o grande atrator. Calma, ele não elaborou nada, ele só falou, o universo vai ser destruído pela energia escura. Que? Ponyland vai secar e explodir. Calma, a energia escura é o que expande o universo. Faltou explicar isso aí. Tá pouca energice ainda, muito pouco, muito pouco. Que está a mais ou menos 200 milhões de anos-luz da Terra, localizado em um super aglomerado de galáxias conhecido como Laniakea. Mas ainda os astrônomos não têm muita certeza do que o grande... Olha, mano, isso aqui é... Mano, olha que louco isso aqui, cara. Olha que da hora. Parece um sistema nervoso isso aqui, mano. atrator realmente é. Criptoastronomia. E um tópico muito relacionado ao anterior é a criptoastronomia. Todo mundo conhece a criptozoologia, que é o estudo de criaturas que não têm a sua existência confirmada pela ciência. E a criptoastronomia tem essa mesma proposta, mas falando especificamente que não se tem a confirmação dessa mesma proposta, mas falando especificamente de astros que não se tem a confirmação que ele realmente exista. Um dos exemplos são os planetas rosquinhas mencionados anteriormente, mas também astros que foram imaginados na antiguidade que não realmente existem, como é o caso de um objeto nomeado como Fogo Central, que estava presente no sistema astronômico pitagórico. Caramba! A Terra, a Lua, o Sol, o fogo central e a contra-terra. E seria um astro invisível que tanto a Terra, a Lua e o Sol orbitariam. Esse sistema foi desenvolvido no século V a.C. e atribuído ao filósofo Filolau de Crotona. Cicatriz do cara é igual do Kakashi, ó. E também, dado ao nosso conhecimento limitado em relação a exoplanetas, se especula a existência de vários tipos de planetas que ainda não foram confirmados, como, por exemplo, um planeta completamente coberto por um deserto de areia, assim como o planeta Arrakis de Duna, ou Tatooine de Star Wars, até um planeta inteiramente coberto por um oceano sem nenhuma ou poucas porções de terra, assim como o planeta de Subnáutica. E além destes, algo que também pode ser inserido na criptoastronomia é a ideia dos buracos brancos, que seriam o oposto dos buracos negros, sendo uma região... Isso entra na criptoastronomia? Porque isso é uma consequência lógica do buraco negro, não? Ele não significa que isso existe, é uma das possíveis resoluções para um buraco negro, porque se algo vai para um buraco negro, isso cria um problema da informação, né? Que a informação não pode ser perdida e blá 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 blá, então tem que ir pra algum lugar. Então, tipo assim, Einstein pensou, logicamente, então existe um buraco branco, que é o contrário, né? É a forma do universo de corrigir o buraco negro, criando buraco branco, onde nada entra, tudo sai. Só que assim, depois veio a radiação Hawking e tudo mais, buracos negros morrem, enfim. Tem a teoria também do holograma em volta do buraco negro. Enfim, outro papo, mas... Isso entra como criptoastronomia? Que seriam o oposto dos buracos negros, sendo uma região do espaço que, ao invés de atrair matéria para dentro, a matéria e radiação seria expelida dos buracos brancos. Mas, ao contrário dos buracos negros, a existência dos buracos brancos nunca foi confirmada oficialmente. Camada 5. Já é pra ter uns negócios muito foda aqui, né?
J1407b. Esse planeta nem existe, cara. Esse planeta nem existe. Depois foi confirmado. É que na época que o cara fez esse vídeo, provavelmente... eu dou esse desconto pra ele. Mas depois foi confirmado que provavelmente era só uma nuvem de poeira passando na frente da estrela. Esse é o nome de um... Mas o conceito desse planeta é muito foda, tá? Um planeta que é cheio de anéis em volta. Tanto que o apelido dele era Senhor dos Anéis. Esse planeta que é frequentemente referido como Rei dos Super Anéis? Saturno, já que é especulado que esse planeta tenha anéis 200 vezes maior do que os anéis de Saturno, que se estendem por cerca de 180 milhões de quilômetros. Não se sabe exatamente se esse objeto astronômico é de fato um planeta ou um anã marrom, mas ele de qualquer forma ainda chama atenção pelo tamanho dos seus anéis, sendo algo até o momento Desculpa. É que eu não aguentei. se esse objeto astronômico é de fato um planeta ou um anã marrom, mas ele de qualquer forma ainda chama atenção pelo tamanho dos seus anéis, sendo algo até o momento único, que está a mais de 400 anos-luz de distância da Terra. Ele chama atenção pelo tamanho de seus anéis. Hércules Corona Borealis. Nossa! Hércules Corona Borealis, o nome do bagulho. Grande muralha. Lucas disse que aumentou o volume, mas pra mim ficou mais baixo. Ficou mais baixo? Sendo uma série de galáxias intercaladas por vazios cósmicos que se estendem por mais de 10 bilhões de anos-luz em sua maior dimensão, e cerca de 7 bilhões de anos-luz na outra. Ela foi descoberta em novembro de 2013, através do mapeamento astronômico Parece um bicho que se encontraria no oceano profundo. De explosões de raios gama. E o seu nome vem das constelações onde ela pode ser encontrada, sendo elas as constelações de Hércules e a de Corona Borealis. Novamente, ir de uma ponta a outra dela na velocidade da luz demoraria quase a idade do universo. A teoria da Floresta Negra. Nossa, nos 24 minutos de 26 a gente tá ficando bom o vídeo, Mano, essa teoria aqui é muito foda, tá? Eu gosto muito dela. Eu gosto muito de pensar nela, mesmo que ela não seja verdade, só porque o conceito dela é muito foda. E agora, voltando a falar do paradoxo de Fermi, temos uma das teorias que tentam explicar o fato de não existir evidência de vida alienígena, sendo ela uma das mais assustadoras. A hipótese da Floresta Negra diz que o espaço pode ser considerado um ambiente hostil por civilizações avançadas, assim como uma floresta escura pode ser perigosa para nós. Então, assim como a floresta escura, não é muito prudente fazer barulho ou chamar. Mas não é mega conhecida? Cara, mas eu falei que tá ficando bom. Isso aqui devia estar, sei lá, na camada, 2, eu acho, 3, não sei. Mas essa aqui é muito boa. Isso aqui, tipo, sei lá, mano. Eu tô certo e você tá errado. Chamar atenção em um ambiente que você não conhece muito bem e pode ter coisas escondidas lá que podem literalmente te matar. Logo, partindo desse tipo de pensamento, essas civilizações não se revelariam com medo de uma outra possível civilização atacá-las. Afinal, nesse conceito, não valeria a pena poupar uma civilização que poderia, em algum momento no futuro, evoluir tecnologicamente e não ter o mesmo tipo de piedade que você teve com ela. E há quem diga que deveríamos fazer Mano, esse filme é muito foda, mano. Esse filme é muito foda, A Chegada. mesmo. Parece umas mãos humanas, né? Mas é mó da hora. Existe a possibilidade do nosso primeiro contato com uma civilização extraterrestre também ser o último. A hipótese da Floresta Negra foi bastante popularizada pelo livro O Problema dos Três Corpos e as suas sequências, que lidam com o universo onde justamente essa hipótese é posta em prática. E agora vai acabar o vídeo. Ah, triste. Então eu acho que é isso. Esse foi o tão esperado iceberg do espaço. Triste. Eu provavelmente me embolei um pouco para explicar algumas coisas, porque esse talvez seja um dos tópicos mais complexos que eu já falei aqui no canal. Então é possível que eu tenha falado alguma coisa errada. Então explicou não bem, se esqueça bem. de deixar a sua contribuição aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Mas tá bom. Foi um bom vídeo, mas tem um. Deixa eu ver. Iceberg do espaço. Tem um outro.
Cadê? É esse? A teoria de Saturno ser uma prisão de almas é louca também. O cubo de Saturno. Ó, esse negócio do cubo de Saturno, você começa a entrar nessa pira, mano. O cubo ou o hexágono de Saturno. Porque um hexágono é um cubo visto de cima, né? Aí você começa a ver, tipo... Cadê? Cadê? Os caras... Mano, os caras têm um cubo preto. Os caras têm um cubo preto, mano. Como assim, mano? É do mal isso aí. É do mal. Por que você vai colocar um cubo preto nas frente da sua empresa? Claramente pra fazer um ritual satânico, mano. Ó. Olha. Olha. Olha lá, Reddit. Obviamente isso daqui é verdade. Você tá no Reddit. Ó.